Eu estou há quase 5 anos dizendo o que agora as associações de jornalismo e as empresas, os portais, os jornais, as emissoras de rádio e de TV começaram a perceber. Não se esqueçam. Se chegou na minha bunda, vai chegar na sua. Que fundamente juridicamente nem a atitude do Moraes, nem o discurso do Fachin. E saibam os senhores que muitos jornalistas não estão abordando isso porque desconhecem a tecnicidade do direito. Mas não é porque desconhecem a tecnicidade do direito que podem sair falando asneira. Como chamar a publicação do Luiz Pablo, lá do Maranhão, de crime. E como normalizar, como se conhecesse o direito, a conduta do Moraes. E vale lembrar, se para o Andrei encontrar, diretor-geral da Polícia Federal, amigo do Lula, amigo do Lulinha, coisa que, segundo o STF, lá em 2018, 2019, não podia. O Ramagem não podia ser diretor-geral da Polícia Federal por conta da ligação com os Bolsonaro. Mas aí chegou o Lula e o Andrei pôde, mesmo sendo parça do Lulinha. Esse é o STF. Que segurança jurídica nós temos? O próprio STF se contradiz. Quando, e vou dizer mais ainda, quando o Bolsonaro deu a graça ao Daniel Silveira, quero lembrar todas essas coisas a vocês. Ele deu a graça porque a Constituição lhe dá a prerrogativa de perdoar alguém que está condenado. A Constituição ela dá 3 tipos de perdão. 2 para o presidente, ou para a presidente, e não presidenta. Não seja analfabeto. E 1 para o Congresso. Para o Congresso ele dá, a Constituição dá a anistia, que não é propriamente um perdão, mas é o esquecimento em nome da pacificação social. É para isso que serve a anistia. Ah, mas vai se esquecer de tudo que fez? É claro, o esquecimento serve para quê? Para esquecer lembrando de alguma coisa? Pelo amor de Deus, não seja imbecil. E para o presidente, ele dá o indulto e ele dá a graça. O indulto são os famosos decretos natalinos. O presidente ele fala, estão indultados, portanto, estão livres, né, estão livres da sua condenação, estão perdoados. Os presos que cometeram crime, que vai de pena, cujo máximo da pena é tantos anos, que já cumpriram tanto da pena, que tem cabelo branco, que não tem o dedo mindinho, que pulam numa perna só, ele vai dando critérios. O advogado vai lá no decreto, ele olha, se bingar, bingou, ele tira o cliente dele da cadeia. E a graça é o perdão pessoal. É um ato personalíssimo, ao qual não se aplica o princípio do direito administrativo da impessoalidade. Porque a graça é, por definição, o perdão personalíssimo a um condenado pela justiça. E o STF tirou o direito do Bolsonaro de conceder a graça e tirou do Daniel Silveira o direito de receber a graça. Por quê? Porque o Daniel Silveira era partidário do Bolsonaro, então não pode. Personalíssimo. Mas quando o Lula indicou
Cristiano Zanin Martins para o Supremo Tribunal Federal, passou a poder. Passou a ser invalidado o princípio da impessoalidade. Ah, mas o que tem o Cristiano a ver com o Lula? Ele foi advogado dele, é uma relação profissional. Nananina, não. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei com o Cristiano Zanin há alguns anos. Eu advoguei com ele. O Lula é padrinho da esposa do Cristiano. E o pai da esposa do Cristiano, portanto o sogro do Cristiano, é padrinho do Lulinha. O Lula e a Marisa Letícia frequentam o ambiente familiar da família do Cristiano Zanin Martins, o núcleo familiar da esposa. Lula, a Marisa Letícia frequentava, né, porque já pereceu. O Lula e a Marisa Letícia foram padrinhos de casamento do Cristiano Zanin Martins e da Valesca Teixeira Martins, a sua esposa. Veja, quando eu jogo na inteligência artificial, disse o seguinte: não, isso do padrinho de casamento é mentira. Cristiano nunca foi padrinho do Lula. Não, é o contrário. Foi o Lula que foi padrinho de casamento dele. Ah, mas como é que você pode garantir esse convívio pessoal? Porque eu vi, porque eu trabalhava lá. Porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Porque eu tenho o depósito bancário do escritório do sogro do Cristiano Zanin Martins todo mês na minha conta, tem registro. Porque eu já vim a Brasília tantas e tantas vezes fazer tantas e tantas coisas quando era advogado. Então não se aplicou a pessoalidade. E depois o Daniel Silveira também foi indultado. Por quê? O Lula fez um decreto natalino de indulto e o Daniel Silveira bingava em todos os critérios. Mas aí veio o STF de novo e negou o texto da Constituição. O indulto, a graça ou o indulto ou a graça não podem ser dados a quem cometeu crime hediondo, crime de racismo, mas não fala nada de crime contra o Estado Democrático de Direito. Não fala. Porque esse tipo criminal foi criado em 2019, está lá, ninguém mexeu na lei de crimes hediondos, ninguém incluiu na lei de crimes hediondos, então, portanto, ele pode receber a graça. Mas o STF foi lá e falou, não, crimes antidemocráticos não podem receber o indulto. Aí eu pergunto ao STF, que porra é essa de crime antidemocrático? Vocês estão loucos? Vocês legalizaram a maconha para fumar maconha. Opa! Se é que fica só na maconha para falar uma barbaridade dessa. Crime antidemocrático? Peraí, quais são os crimes democráticos? O estupro é democrático? O homicídio é democrático? A extorsão é democrática? O latrocínio é muito... Esse é democrático. Estelionato. Ah, estelionato sim é democrático. Não existe crime democrático. E quando o STF insidiosamente, como o diabo faz, cria uma expressão infeliz e perigosa como essa de crimes antidemocráticos, ele está a um passo de favorecer alguns criminosos
Em especial, criminosos que confessaram ter desviado bilhões em certas operações, como a Lava Jato, que tem todos os problemas jurídicos por conta do Sérgio Moro, nunca foi com a cara do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro não faz o que prega, e ele foi um Alexandre de Moraes de menor escala, só que de primeira instância. Mas tá, nós temos confissões aí, temos confissões desse pessoal. Agora só está faltando o STF mandar o Estado indenizar as pessoas que roubaram bilhões do Estado. E vale lembrar também, por que não vale nada essa investigação contra o jornalista. E esse foi o ponto principal do nosso programa de ontem. Lembram que o Andrei, com o pessoal da Polícia Política, da PF, entrou com um requerimento de inquérito e, curiosamente, o relator é o Flávio Dino, para investigar vazamento de informações para a imprensa de uma investigação que deve ser sigilosa. Que investigação é essa? Do INSS. INSS que está chegando em quem? No Lulinha, e que está chegando também no Lula. Aí o Andrei fala, não, isso é uma ilegalidade, isso vai anular toda a legalidade da investigação, portanto não poderá haver processo e não poderá haver condenação, já que a investigação, sendo sigilosa, não poderia estar nos ouvidos, nas línguas e nos dedos de um jornalista. Ontem, com relação a essa investigação, que não é de competência do Supremo e não podia ser relatada pelo Moraes, ontem, quando a ilustríssima senhora doutora jornalista Daniela Lima defendeu a sua fonte, o Alexandre de Moraes, o que fica escrevendo o zap para ela disse, aspas, o que nós apuramos na investigação que está em sigilo, fecho aspas, não preciso dizer mais nada. Preciso dizer mais alguma coisa? E perceba que tudo do Moraes ele põe em sigilo. Eu sou de uma época, e o Moraes também, e ele é mais velho que eu, foi meu professor na faculdade de Direito, e está irreconhecível. Seja porque à época ele falava de Constituição e Direitos Fundamentais, seja porque ele tinha franja. Mas eu sou de uma época, senhores, em que tudo que era feito no escuro, no sigilo, na moita, escondido, era coisa que não presta. Exceto o sexo, que é um ato de intimidade do casal. Ou do trisal, ou do grupo, ou da suruba. Mas, como meter não é crime, você faz escondido. Mas, às vezes, meter também é coisa que não presta, porque você está traindo alguém, está traindo a esposa, está traindo o marido. Então, o escondido, o sigilo, é de coisa errada. Na grande maioria das vezes. Aí você vai me confrontar. Porque eu digo que sei de direito e falei que o escondido, que o sigilo não presta. Você vai me dizer, a lei diz o seguinte, que o processo é público e a investigação é sigilosa. Ah, te peguei. Mas é verdade. A regra da investigação é sigilo. Mas como é que o Moraes, coincidentemente, põe sigilo em tudo, até em processos? E o mesmo Moraes é quem fala para a imprensa dos seus processos. Ou através de interposta pessoa, como a ilustríssima senhora doutora jornalista Daniela Lima,
a quem ontem sinto muito de ter chamado de lambisgoia, ou diretamente, como quando, em janeiro de 2024, o Alexandre de Moraes foi à Rede Globo e fartou-se de falar de uma, então, investigação que deveria ser sigilosa. Portanto, quando alguém conduz uma investigação e conduz de maneira sigilosa, isso é certo porque a lei ordena que assim seja. Mas quando a pessoa ela cumpre metade da lei, ela não cumpre a lei. Porque o juiz que conduz como relator da legalidade dos atos investigatórios, o juiz que é relator e conduz assim uma investigação sigilosa e mantém o seu sigilo, e ao mesmo tempo vai à imprensa pessoalmente ou através de interposta pessoa, este juiz não é que dá a entender, não. Ele deixa claro, não é nem para bom entendedor. Deixa claro até para gente lerda que ele está fazendo coisa errada. Porque cumprir a lei pela metade não é cumprir a lei. É não cumprir a lei. E eu estou farto de, desde que eu comecei no jornalismo, a dizer, todas as vezes em que o Alexandre de Moraes foi notícia, que ele age contra a lei. Há 5 anos, eu venho e trago da minha maneira muito louca, mas comprovada pela doutrina, pela jurisprudência do próprio STF, inclusive, e pelo texto da legislação, pelo texto do ordenamento jurídico brasileiro, que está publicado todo ele no site planalto.gov.br e que, portanto, é de acesso a todos. Eu estou há quase 5 anos dizendo o que agora as associações de jornalismo e as empresas, os portais, os jornais, as emissoras de rádio e de TV começaram a perceber. Não se esqueçam. Se chegou na minha bunda, vai chegar na sua. Um beijo. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.